só trocando figurinha. O painel número 3 se chama Narrativas que potencializam um corporativo mais inclusivo. Gente, é emprego, trabalho para todos nós. Então, vocês vão fazer barulho para a pessoa entrar, porque quanto mais sobe a barra, mais elas têm que arrasar. Você viu como é que aconteceu no painel anterior, né? Então, tu grita, porque cada um tem o panelista que merece. Vamos lá. A Milka Silva, coordenadora de diversidade do Instituto XP. É muito dinheiro! Vai, abraça. Abraço final. Viu, Milka, tu vai subir esse painel lá pra cima, hein, amiga? Tu tá bonita também, tem alta inscrição. Depois, logo dela, a partir dela, não menos, a arrasadora é a Giovanna Eliodoro, historiadora, apresentadora, cofundadora da Transbaile. Vai. Olá. Aqui, abraço o Dibi. Ai. Você gosta de abraço? Eu gosto de abraço, tem que abraçar. Agora, minha amiga querida, que pula do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para Boipeba, depois vai para Nova York. Hoje em dia ela está aqui, Tupiniquim, com vocês. Então, Raíssa Couto, fundadora da 7.1, Acessibilidade Criativa. Vem desfilando. Abraça o Dibi. Abraça eu. Não é? Eu vou fazendo. Amigo, a gente joga pra cima. Vai. Boa. Vocês estão prontas? Tem mais? Antes da gente começar, então, Vai, Dibi. nosso painel, vamos fazer aquela dinâmica. Tá todo mundo com a plaquinha aí? A e B? Quem não tá? Vamos lá. Então, a gente vai fazer a dinâmica. Eu vou ler aqui a pergunta. E aí a gente levanta para ver se é A ou B. E aí eu passo a bola para vocês para poderem discutir esse tema tão importante. Vamos lá? Vou pegar minha colinha aqui. Liderança é um dos principais fatores que influenciam pedidos de demissão. Real, né? Porque tudo é sobre pessoas, né? A gente fala muito do corporativo, mas sempre tem uma pessoa lá, né? Uma pesquisa da Michael Page apontou que 80% dos profissionais que pediram demissão mencionaram problemas com seus líderes, enquanto a Gallup revela que 50% dos colaboradores tiveram a mesma razão. Isso mostra a importância de repensarmos práticas de liderança. A gente fala, eu estava comentando isso quando a gente estava ouvindo os 2 primeiros painéis, a gente fala muito, né, sobre a liderança, mas sempre são pessoas, né? Então a gente tem que mudar as pessoas, né? Porque a gente é uma coisa só, está no trabalho, está em casa. Então, provavelmente, quem está tendo condutas não legais enquanto líder, também na vida pessoal, age da mesma forma, né? Mas vamos lá, com base nesses dados e considerando o conceito de liderança inclusiva, qual seria a sua visão? Então, plaquinhas lá. Levanta a plaquinha A, o lado da letra A. Liderança inclusiva é essencial para engajar equipes cada vez mais diversas e alinhar o potencial humano com os resultados do negócio. E a B, liderança inclusiva é questionável. O que vale é a aplicação rígida da meritocracia. Tá fácil, hein? Pô, deixa eu ver se tem algum B aí, porque aí a gente chama para falar, né? Acho que não tem. Meninas, bem-vindas. Bom painel para vocês. Se vocês puderem começar comentando um pouquinho por que é da letra A. Ela é tão importante ter uma liderança inclusiva. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Divi. Oi, gente. A gente está na maratona de novo. Um prazer enorme estar aqui. E, puxando esse tema de liderança, acho que em todas as minhas experiências e vivências, gente, eu sei que não parece, mas eu tenho 20 anos de mundo corporativo. E eu já passei por experiências incríveis e potencializadoras, com uma liderança que observou as minhas skills, com uma liderança que percebeu onde eu poderia crescer, e eu consegui ter um caminho muito fluido. E eu também já passei por espaços em que a minha liderança no dia a dia era uma trava, era um obstáculo, era difícil de lidar, principalmente por algumas questões relacionadas a capacitismo, por exemplo. Então, eu já vou falar um pouquinho de mim. Eu sou uma mulher com deficiência visual, eu tenho baixa visão. Inclusive, eu vou estar com meu tablet aqui acompanhando tudo, as perguntas. Então, eu acredito que a liderança inclusiva, ela
precisa ser uma skill de liderança. Para qualquer pessoa que deseja ser líder, para lidar com pessoas, você precisa começar a entender que elas são diferentes, que elas vão ter suas peculiaridades, e você que precisa começar a entender novos cenários, começar a estar em novos lugares e furar as bolhas. Muitas vezes é isso que precisa acontecer. O Dib não está aqui, né? Mas eu acho que é respondido, Dib. Acho que rolou. Gente, vamos começar o nosso painel. E eu estou muito feliz de estar aqui com essas duas potências. São mulheres incríveis que têm experiências que vão nos ajudar a aprofundar um pouquinho mais nesse tema sobre narrativas, né? Eu comentei um pouquinho aqui sobre a minha vivência e eu acho que eu posso trazer uma palavra que me acompanha muito, que é a interseccionalidade. Parece um palavrão, mas é isso aí. Quando a gente percebe, eu vou falar um conceito que eu acho que é muito mais aprofundado, assim, que é a questão das avenidas identitárias, né? Então, além de ser uma mulher, eu sou negra, tenho deficiência, sou do norte do Brasil. Então, todas essas vivências vão se cruzando e vão me trazendo para lugares específicos. E nós que temos algum tipo de marcadores, na verdade, nós, todas as pessoas, contamos as nossas histórias nos espaços, e isso vai construindo um posicionamento sobre quem nós somos, muitas vezes em grupo. Então, esse painel ele fala sobre narrativas, mas a gente vai falar muito sobre histórias aqui, sobre como essas histórias são construídas. Então, a partir de vários papéis, né? E nós temos histórias que muitas vezes são contadas sobre nós, que nos influenciam, e daqui a pouco nós estamos contando essas histórias a partir dessa perspectiva. Eu não fiz a minha audiodescrição, mas eu vou fazer agora. Eu sou uma mulher negra, de cabelos curtos, mas ele está dentro de um turbante maravilhoso, super colorido. Eu estou utilizando óculos de grau preto, um blazer verde ou azul, eu não sei, depende, para quem achar, um macacão preto e um all-star branco. Eu vou passar rapidamente para que elas façam sua audiodescrição e também façam uma breve apresentação. Olá, boa tarde para todos. Meu nome é Giovanna Eliodoro, sou mais conhecida como Transpreta. Eu sou uma mulher trans, negra, estou com cabelo aqui black, bem armado. Estou usando uma camisa em tons terrosos, com uma outra camisa sobreposta em tons terrosos, e uma calça também, que podem chamar de marrom, talvez, né? E estou usando um tênis aqui também, que é um tom um pouco parecido. Sou historiadora, sou apresentadora, comunicadora por formação. Hoje produzo conteúdo na internet também e sou uma das cofundadoras do Transbale, que é a primeira plataforma pensada por e para pessoas trans enquanto uma premiação no Brasil. E é uma honra trocar com vocês. Muito obrigada desde já. Gente, essa descrição do tênis foi assim. Esse tênis é maravilhoso. Eu olhei e fiquei, nossa, que tênis lindo. Vou me sentir envergonhada agora fazer assim. Eu sou uma mulher branca, uma mulher cis, sem deficiência, de 1,80 m. Meu sinal em libras é o dedo do meio e o dedo indicador cruzados, configuração de R batendo na bochecha. Eu tenho 1,80 m, eu falei, cabelos cacheados castanhos, com uma mecha platinada do lado esquerdo. Ele é comprido um pouquinho abaixo do ombro, não é tão comprido assim. Tenho traços finos, estou usando um macacão preto, também igual a Milka, um mocassim preto, uma meia preta e um blazer quadriculado, rosa. Amarelo por conta da luz, acho. Eu sou fundadora da 7.1 Acessibilidade Criativa, que é uma consultoria que promove experiências para falar sobre acessibilidade e anticapacitismo. Eu sou também produtora de impacto do filme Acessibilidade, que é um filme que fala sobre sexualidade e pessoas com deficiência, que está no Globoplay desde ontem.
Assistam, gente. Assistam esse filme, O filme é gente. babado, é importante, é revolucionário. Ele precisa ser assistido por todas as pessoas. E um dos objetivos da campanha é que realmente todo mundo assista, então assistam. E também sou DJ, quero fazer um convite para Hot e Gabi, porque, atenta aqui para ter uma vaguinha aí para tocar na próxima maratona, então me contratem. Ela fez o mexão dela. É isso aí. Gente, vamos começar falando de cultura inclusiva, né? Quando a gente fala de narrativas, todo esse conjunto de histórias, da forma como essas pessoas, e aí agora eu vou falar de todos os papéis, tá, gente? Porque aqui a gente está falando de pessoas com diversos marcadores. A Rai, ela traz um posicionamento sobre uma mulher branca que pode nos trazer uma perspectiva de uma pessoa aliada que está dentro de uma empresa, empregando pessoas com deficiência e trabalhando junto com elas. E a gente tem a Giovana, que também traz uma perspectiva de um recorte bem mais específico de mulheres negras, de mulheres trans. Então, a partir dessas experiências que vocês já tiveram, contem para a gente como que essa cultura inclusiva ela pode ser construída através de narrativas diferentes. Eu acho que para a Giovana eu vou até direcionar um pouquinho melhor a historiadora que está aí dentro desta pessoa. E, assim, a forma como nós nos percebemos hoje foi construída, né? Ela foi falada durante toda essa história. Então, que elementos a gente pode utilizar para que a gente comece a quebrar essas narrativas que foram contadas sobre nós? Bom, eu acho que o primeiro passo, antes de mais nada, é desmistificar a história e a memória, né? Que eu acredito que a gente tem uma visão muito baseada de história do que a gente aprendeu na escola, né? E, assim, quem de vocês aí gostavam da matéria história? Tipo, levanta a mão aí quem gostava. Muito falsas. Porque... Tô brincando, gente. Porque é uma matéria muito complexa, né? E eu acho que normalmente era uma matéria muito chata, mas na maioria das vezes os professores de história ou professoras eram os mais descolados, mais legais. Então você gostava da matéria muito mais por quem estava ali, né, ensinando do que pela disciplina em si. Mas por quê? Porque eu acho que a história que foi contada e narrada, ensinada dentro das salas de aula, em grande maioria no Brasil, ela foi uma história baseada em grandes feitos, grandes acontecimentos e grandes narrativas, né? E nós não somos vistas ou tidas enquanto grandes dentro desse grande contexto histórico. E aí é nesse momento que a gente começa a virar chaves, né? Quando a gente estuda guerra mundial. Que guerra mundial foi essa que não foi o mundo inteiro que participou dessa guerra? Não foi uma guerra mundial, né? Já começa uma contranarrativa aí, porque o mundo inteiro não participou dessa guerra. Então, por que a gente chama de guerra mundial? E vários outros dizeres e acontecimentos que ocorrem ao longo do que a gente aprende como história. Mas uma associação que eu sempre faço com história é sobre memória. E eu acho que memória é uma coisa tão poderosa que a gente tão pouco reconhece ou entende o seu poder. Um grande exemplo, talvez, para quem já me ouviu falando em outros lugares, eu costumo dizer muito sobre a minha avó, a dona Alzira, que é uma mulher preta, analfabeta, que eu ensinava ela até a escrever, a aprender, né? Infelizmente, não consegui cumprir essa meta, mas eu fui criada também por essa avó, junto com a minha mãe. E a minha avó era maravilhosa, assim, aquela vozona que você queria estar com ela, sabe? E aí... A minha avó ela foi adoecida, né, com Alzheimer, então ela perdeu todos os relapsos de memória que ela tinha. Então, ela não sabia o nome dela, não sabia quem era ela, não sabia onde ela morava, o nome dos filhos dela, dos netos, o nome da rua dela, ela não lembrava de nada. E aí, quando eu me deparei com a minha avó acamada nessa situação, eu pensei, gente, mas a minha avó não está aqui. Parece que é só o corpo dela, porque tiraram todas as memórias dela e ela não consegue nem lembrar quem era ela, sabe? Ela não consegue nem lembrar da própria história dela. E aí, nesse momento, virou uma chavinha na minha cabeça de, olha como a memória é tão poderosa, a ponto de que, se você não tem memória, você não é nada nesse meio social, né? Então, nesse momento, a gente para pensar sobre o que foi apagado da nossa memória e o que foi construído também dentro da nossa memória. Na maioria das vezes, quem constrói as narrativas não somos nós mesmas, né?
E, nesse momento, a gente precisa de começar a autoanalisar o poder das narrativas e nos colocarmos enquanto protagonistas delas, porque, se você parar para pensar quem é que vai contar da sua história ou narrar sobre quem foi você depois que você morrer, dependendo da narrativa dessa pessoa, ela pode dizer que você foi uma péssima pessoa, que você foi uma ótima pessoa, ou essa pessoa pode dizer que você não fez nada, mas essa narrativa, de alguma forma, vai influenciar muito sobre o que você vai deixar de legado. Eu acho que é nesse momento que, dentro do pilar de inclusão e diversidade, a gente tem que pensar e tomar poder dessas memórias que estão sendo construídas, né? Então, é esse momento que a gente tem que virar essa chavinha e começar a construir, tomar posse não só da nossa própria história, mas desse coletivo aqui que a gente integra enquanto grupos identitários. Muito bom, muito bom. Vamos falar de identidade também, né? Quando a gente fala desse ponto de narrativas. E, Rai, eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre a tua perspectiva sobre esses elementos e como que todas as pessoas, e aí agora já vou aprofundar um pouquinho mais em mundo corporativo, pensando também no teu trabalho como consultora, de como a gente pode construir, consolidar outras narrativas e quebrar aquilo que já está cristalizado há muito tempo sobre pessoas com deficiência, por exemplo. Você mencionou o filme Acessibilidade. Eu acho que é um desses recortes em que a gente acredita que pessoas com deficiência não têm nenhum tipo de sexualidade, que pessoas com deficiência não transam. Então, como que a gente quebra isso e como é que funciona? Qual é esse caminho para uma cultura mais inclusiva? Oi. Bom, é um desafio enorme, né? Acho que foi falado bastante aqui na primeira mesa, principalmente. A Verônica trouxe super bem, assim, de que as coisas, né, tá mudando bastante, mas ainda é um desafio muito grande e a urgência é maior do que a mudança, né? Isso que ela trouxe, eu falei, nossa, é exatamente isso. Porque às vezes muda, daí regride, a gente vai e volta, mas precisa ser mais urgente, assim. E falando de narrativas, né? Todo o trabalho que eu faço assim com as empresas elas são muito, elas ainda são muito perdidas, né, em todo esse debate, todo o debate de anticapacitismo, de acessibilidade. Por sinal, hoje é o Dia Nacional de Acessibilidade, então celebrar assim um dia super importante que a gente precisa falar, né, cada vez mais sobre acessibilidade nos espaços e nos projetos. Mas é muito difícil porque as empresas são muito distantes das pessoas com deficiência, né? Elas estão sempre querendo aprender, entender, né, conhecer, e elas estão muito distantes. E quando você se distancia, né, quando você não conhece, você se distancia. Então, um problema muito grande dentro do mundo corporativo é esse distanciamento. E cada vez mais as empresas estão buscando aprender, estão buscando o letramento que alguém, né, trouxe aqui, o Guilherme acho que trouxe aqui mais cedo, e a Verônica trouxe. Não, as pessoas precisam ser influentes, né? Isso é fundamental. Não adianta a gente só estar nesse letramento diário com as empresas, porque elas precisam aprender o básico do debate, sabendo que a gente precisa avançar esse debate, né? E é muito importante, e o que eu sinto, assim, por mais que tem cada vez mais pessoas com deficiência dentro das empresas, ainda é muito pouco, é um número muito pouco. Então, as pessoas com deficiência não estão dentro das empresas e pessoas sem deficiência estão cada vez mais, né, nesse lugar de liderança. E quando você é a liderança, você lidera todo aquele ecossistema. Por isso que eu sou uma mulher sem deficiência e eu tenho muito essa consciência de como que eu trabalho, com quem eu trabalho e o meu lugar de fala. E eu, como uma mulher sem deficiência, sou responsável para quebrar essa estrutura capacitista da sociedade. Então, as pessoas dentro das empresas precisam serem cada vez mais responsáveis e se comprometer em mudar a cultura capacitista existente e junto com, né, as pessoas com deficiência. Elas não podem fazer isso sozinhas, baseadas em ideias, elas precisam aprender sobre, se letrarem, aprenderem sobre, se engajarem em todo o movimento e se comprometerem com a mudança. E para cada vez mais a gente ter pessoas com deficiência dentro das empresas, em cargos de liderança, e a mudança, eu acredito que vai chegar aí, uma mudança efetiva vai chegar quando as pessoas com deficiência estiverem nos cargos de liderança, o que não acontece, né? Minorias, é um número muito... É uma minoria enorme, assim, as empresas que têm cargos de liderança, né, pessoas com deficiência em cargos de liderança. Então, isso precisa mudar urgente.
Então, meu papel, assim, com a 7.1, eu parto do princípio de construir sempre com, né, pessoas com deficiência. Eu reconheço o meu lugar, eu tenho, enfim, entendo esse meu lugar de privilégio em algumas empresas que me escutam. Quando a gente vai em reuniões, eu e o time, pessoas, consultores e tudo, as pessoas sem deficiência sempre conversam comigo. Então, isso já é muito um sinal ali. Nossa, por que você está conversando comigo se tem mais gente aqui na sala, né? Então, você vai sentindo esse preconceito, né? Esse distanciamento com muita frequência assim, dentro do ambiente corporativo. Então, acho que as pessoas com deficiência precisam estar cada vez mais dentro das empresas para daí mudar as narrativas do mundo corporativo e a gente conseguir mudar as narrativas da sociedade para uma sociedade anticapacitista e de verdade, né? E é isso. Vamos pegar esse teu ponto aí de identificação, né? Eu vou citar uma expressão da Rita Von Hunt, incrível, maravilhosa, do seu programa Tempero Drag, e ela fala sobre a humanização. Então, quando que eu desumanizo? Qual é o momento, né? Porque Paulo Freire traz para a gente que isso não é um processo natural. Eu não faço esse processo naturalmente, vem do aprendizado. Então, quando que eu desumanizo? Quando eu não consigo perceber a semelhança. Eu olho o outro, observo o outro, e eu só vejo a diferença. E a diferença me assusta, a diferença me afasta, eu não sei lidar com isso. E uma coisa muito interessante é que eu trabalho com consultoria há alguns anos, e, geralmente, quando uma empresa te procura, você tem que letrar, trabalhar, explicar como fazer, geralmente para as lideranças, para as pessoas sem deficiência, para as pessoas cis, né? Então, é esse o caminho, porque esse diferente traz o distanciamento e esse medo. Então, como que a gente pode fazer esse processo contrário? Agora, deixei a pergunta, né? A pergunta para vocês resolverem. Mas eu acredito que aqui a gente está falando muito mais sobre práticas e experiências. Queria começar por você, Giovana, sobre toda a tua experiência com o Transbaile. Imagino que você tenha passado por diversos desafios sobre isso, que também passam por esse lugar de desumanização, né? E como que a gente constrói esse caminho de volta para que a gente tenha narrativas diferentes sobre todos esses públicos? Eu acho que, nos últimos dias, eu me propus a fazer algo bem interessante, eu acho que vocês também podem fazer na casa de vocês, que é conversar com inteligências artificiais. E, dentre essas coisas, eu pedi para a inteligência artificial criar imagens sobre determinadas coisas. Por exemplo, uma mulher bonita. A imagem criada foi de uma mulher branca, de uma mulher de cabelo liso, e aí eu pedi uma pessoa humana. Quem é humano? Quem é reconhecido pela inteligência artificial como humana? E a gente volta alguns anos atrás, e aí, como historiadora, é impossível não fazer um recorte histórico nesse momento. O processo de colonização que houve não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, em tantos outros países, foi o responsável por esse grande processo de desumanização. Desumanização para um marcador único, que antes a Igreja Católica, dominando como um todo, né, toda a dinâmica do mundo, acreditavam que pessoas de pele escura não tinham alma, logo eram inferiores a pessoas de pele clara. Automaticamente, também, a gente entendeu historicamente que essas pessoas poderiam ser comercializadas porque elas não tinham alma e elas não eram humanas. Então, a desumanização ela já foi posta para a gente há muitos séculos atrás, não só para pessoas pretas, mas também para outros marcadores sociais. Especificamente falando sobre pessoas transexuais e travestis, é importante dizer que a gente tem uma dificuldade tremenda de reconhecer a identidade de pessoas cisgêneras ou de pessoas brancas. Eu acho maravilhoso quando uma pessoa branca fala: "Oi, eu sou branca", ou "Oi, eu sou cis". Porque hoje a gente vê que as pessoas se orgulham muito mais de se auto-identificar e de se autodeclarar pelos seus marcadores diversos, mas elas não reconhecem quem elas são dentro dos seus privilégios e dos seus acessos. Tem um texto de uma intelectual bastante interessante que chama Joyce Bert, e que ela debate sobre como a branquitude não se reconhece enquanto branquitude, mas se debate tanto sobre negritude, nem tão pouco quanto se debate sobre a branquitude. Entender e estudar essas práticas é muito interessante.
Nesse momento, então, existem pensadoras brancas que se depararam e começaram a analisar o que seria estudar a branquitude ou estudar pessoas brancas e suas práticas. E aí, nesse momento, elas criam aí um processo de humanização, porque aquilo que era oposto ao branco não era humano, e agora que eu estou estudando o que é humano, eu começo a entender e reconhecer o outro. Eu estou falando disso de um ponto meio teórico, acadêmico, mas é porque é o mesmo que acontece com pessoas transexuais e travestis. Logo de início, a gente foi desassociada do processo de humanização. Uma prova disso é que, quando uma pessoa trans é assassinada, não é uma facada, não é um tiro, não é um enforcamento. É uma série de facadas, é uma série de tiros, uma série de enforcamentos, para poder demonstrar que, mais uma vez, essas pessoas não possuem alma, essas pessoas não possuem capacidade de estar presente dentro dos mesmos ambientes que estamos. E, tampouco, também, as pessoas se surpreendem ou entendem que essas pessoas são capazes. Um exemplo muito interessante é que, normalmente, dependendo do lugar onde eu vou falar, dentro de empresas ou em posições de consultoria, é muito comum que alguém fale: nossa, mas ela é tão inteligente, ela fala tão bonito. Aí já começa a questão, porque ela associou que pessoas trans não são inteligentes, não são bonitas, Exato. não são pessoas que falam bem. Então, é nesse momento que a desumanização ela pega a gente, mas a gente não entende também como essas pessoas que fazem parte de grupos enquanto cisgêneros, enquanto branquitude, precisam também se autoanalisar, ao invés de refletir essa análise para essas comunidades e grupos minoritários. Maravilhosa. E aí a gente chega em visibilidade também, né? Quando a gente fala de outros recortes e falando de pessoas com deficiência também, tem esse mito da capacidade, inclusive temos livro sobre isso, e esse mito daquilo que a gente pode ou não pode fazer, e um processo de ser realmente invisível. Eu acho que a Gi trouxe um ponto super relevante sobre esse outro lugar, esse lugar da mulher branca, cis, que você veio aqui e mencionou os seus marcadores. Não foi, foi falando, ai, gente, falei isso de início. Mencionou, isso é muito bom. Então, como que você faz dentro das empresas quando você percebe que isso acontece e utiliza isso como ferramenta? Porque aquela frase, né, de abrir portas por dentro, para mim, é maravilhosa. Porque é uma responsabilidade também estar no lugar onde você está e fazer o que deve ser feito. E aqui a gente está falando de todos os outros marcadores. Super. Primeiro, nossa, esse teste da inteligência artificial, fiquei curiosa, assim. Até para colocar, né, até voltando no filme, né, tem uma frase que a Amanda Soares, uma mulher maravilhosa, que vale muito vocês acompanharem, ela fala que ela não sabe quem é o inimigo, né, quem é o capacitista, assim, a pessoa. Ela fala, para mim, as pessoas capacitistas são todas as pessoas que não são pessoas com deficiência. E, enfim, e é super interessante essa fala, assim, é isso, colocar capacitistas para entender o que a inteligência artificial entende como. Fiquei curiosa com esses. Mas, falando também, o que eu acho interessante, assim, Milka, trazer, quando você fala da liderança, um problema muito sério da liderança é que a liderança, ela parece que ela busca o tempo inteiro o que falta nas pessoas com deficiência. Isso eu percebo assim direto, né? Falta um software, falta acessibilidade, falta um projeto, sempre está faltando. Parece que ela não se interessa em entender o que tem e o que a pessoa é, na verdade, né? A gente fala sobre humanização. As pessoas parecem que não humanizam e só ficam buscando a falta. Então, isso é um problema muito sério assim da liderança. E é um desafio enorme, né? Quando a gente entra em empresas para trabalhar com liderança. O Guilherme falou também super, né, que ele trabalha bastante, sempre dando treinamentos. A gente percebe esse padrão muitas vezes. Tem, sim, pessoas muito engajadas, querendo aprender. E eu sinto que tem que focar nessas pessoas. Quem são elas? Vem, porque vocês vão fazer alguma mudança interna, vão abrir essas portas internamente. E não ficar... Porque tem umas pessoas que realmente estão muito fora do debate. E, enfim, a gente tem que se aproximar de quem está mais dentro. Pessoas aliadas que estão dentro das empresas. Quem são essas pessoas aliadas que estão lá dentro? Porque, senão, esse debate ele não
ele não vai se movimentar assim. Ele precisa sair de dentro, ele precisa revolucionar as estruturas internas. E não a gente ficar só trazendo o de fora o tempo todo. Né? Quando eu trabalho, né, enfim, com projetos, ou até eventos, né, falando, né, pegando esse lance com esse viés cultural, né, de projetos culturais, é sempre, vem cá, implementa, vamos fazer. Mas as pessoas também elas estão seguindo aquela norma, aquela correria assim, do dia, e você é a pessoa que vai lá, né, vamos lá, implementa. E as pessoas estão muito distantes disso. Né? Então, por isso, cada vez mais, gente, vamos falar sobre educação anticapacitista aqui dentro, vamos falar sobre educação anticapacitista. Isso precisa ser falado e precisa partir de dentro para a gente conseguir romper essas estruturas que tem, porque senão é isso, a gente só vai ficar contratando, né, a consultoria, né, que foi, né, a Gabi trouxe aqui, contrata as consultoras, os consultores que vão fazer e vão lá e fazem, as pessoas estão muito fora, assim. Então, eu sempre eu brinco, assim, eu espero que trabalhos como consultores né, de acessibilidade, assim, que trabalham com anticapacitismo, não existam num futuro muito próximo, para as pessoas já estarem fazendo e movimentando, né, dentro, e isso já ser algo muito natural. A acessibilidade ela é prioridade em todos os projetos. O anticapacitismo ele tem que ser prioridade em todos os projetos. Então, é isso. Assim, não sei se eu respondi. Acho que sim. E falou um pouquinho de liderança também, porque eu acho que desde o início a gente puxou esse painel falando de liderança, e aqui, para mim, é um caminho, né, de construção. Quando a Gi traz sobre como que a gente reconhece toda essa história que foi contada, como que essa história afetou a forma como a gente se percebe no espelho, né? Como que essa narrativa nos ajudou a criar a nossa identidade. Isso é muito potente e pode ser negativamente ou positivamente, né? Então, a gente precisa fazer a última perguntinha, e eu acho que já indo para o... Queria só puxar um assunto que a gente conversa bastante há um tempo, né, nós duas, da questão da história, né, falando né, do capacitismo, das pessoas com deficiência, porque é uma história, eu acho que ela é muito... Ela é desconhecida, ela é uma história muito antiga, mas ela é muito desconhecida por muita gente. E acho que as pessoas também não entendem, parece que é um assunto que brotou. Capacitismo é uma palavra nova, ela já existe há um tempo, foi traduzida para o português há pouquíssimo tempo, está no dicionário há pouquíssimo... No Wikipedia, né, há pouquíssimo tempo. E, às vezes, brotou capacitismo, precisamos falar sobre. Sabendo que tem anos e anos e anos de exclusão, de violência, sabe? Eu acho que toda essa questão histórica assim, é muito importante, muito desconhecida, que volta. Precisamos cada vez mais de pessoas. Cadê as pessoas com deficiência? Cadê os livros, né? Os diretores de filme, teatro e tudo mais? Por que tem poucas pessoas? Né? Onde eles estão? Né? Isso diz muito sobre a sociedade que realmente, né, excluiu durante todo esse tempo, e é isso. Sim, e torna invisível, né? Exato. Então, quando a gente começa a perceber essa história e esse impacto, isso tem impacto na cultura. E a gente trazer esses perfis aqui incríveis é justamente para a gente falar um pouco sobre o quanto isso transborda para o lugar onde nós trabalhamos. Então, aquilo que está nessas rodinhas, né, eu falei de bolhas aqui, é aquilo que está refletido dentro das empresas. Né? Então, a importância dessa criação de novas narrativas, de como nós podemos contar as nossas histórias de uma forma diferente e de qual impacto que isso pode ter. Então, assim, vamos pensar futuro agora, vamos projetar. Vamos pegar a historiadora para nos tentar fazer uma projeção de futuro, para a gente pensar e como seria, e qual seria o impacto, e como seria relevante se a gente começasse a tomar esse lugar de contar a nossa própria história a partir dessa outra identidade. Eu amei que você falou assim, como vai ser o futuro? Aí tem essa fumaça meio mãe de Ná aqui passando. Aí eu automaticamente pensei, péssimo, Mona vai ser horrível. Porque, assim, me desculpem, gente, eu hoje fiz terapia, estou medicada, e eu sinto muita falta de esperança. Eu queria muito falar algo esperançoso, e hoje, na terapia, eu saí falando que eu queria muito ouvir mais pessoas que me inspirassem. Porque, quando eu paro para olhar a conjuntura que a gente está vivendo, a gente está retrocedendo em pontos muito, muito grandes, e que a gente só vai ter dimensão disso daqui a algumas décadas. E, automaticamente, eu lembro também de uma frase que é muito interessante,
de uma música do Cazuza que chama O Tempo Não Para, e que ele fala que ele vê o futuro repetir o passado. Como historiadora, o tempo nunca se repete, nada acontece mais de uma vez. Mas é interessante pensar como, minuciosamente, a história, as simbologias, as estéticas, elas voltam e vêm de uma forma que você nem consegue se perceber ou dar conta disso. Um exemplo muito nítido para mim é quando a gente se dá conta de que a gente está reproduzindo coisas que já existiam, como você falou da palavra do capacitismo, mas com outras roupagens, com outros nomes, com outros métodos. A gente está sempre nesse ciclo. E aí, quando eu falo de ciclo, eu já começo a desmistificar tempo, porque quem inventou a linha do tempo foi a lógica europeia. O tempo, ele nunca foi linear. A vida de ninguém nunca foi linear. Se a sua vida foi linear, certamente você é herdeiro. E olhe lá. Porque a lógica do tempo ela é feita de altos e baixos. E, automaticamente, eu lembro da ancestralidade africana e a concepção de tempo para esses povos, né, que fazem parte dessa diáspora, que é a circularidade. O tempo ele é circular. O presente, o passado e o futuro ele está conectado. Por isso eu vejo o presente repetir o passado e etc. E é muito nítido isso. Pegue você mesmo e olhe fotos antigas e vê que as pessoas estão vestindo roupas muito parecidas com as roupas que as pessoas vestem hoje. Ou olhe as músicas hoje em dia, todas são samples, né, usam trechos de músicas antigas, de tempo atrás, e viralizam como se fossem novas músicas. Automaticamente, quando eu estou fazendo essa reflexão, é para vocês perceberem como que, se vocês não têm noção ou lógica do tempo em que você está inserido, você não vai ser possível, você não vai ser uma pessoa que vai mudar a narrativa desse tempo. Então, é nesse momento que eu queria, já encerrando a minha fala, fazer com que vocês percebam que você mesmo, se olha no espelho, é a única pessoa capaz de mudar a sua própria narrativa. Eu sei que a gente pensa muito no coletivo, mas eu acho que a gente só consegue pensar no coletivo quando a gente se reconhece. Então, se você não se reconhece enquanto uma pessoa branca, uma pessoa cisgênera, enquanto uma pessoa privilegiada, enquanto uma pessoa preta, enquanto uma pessoa com deficiência, enquanto uma pessoa gorda, isso não faça com que você reconheça o outro, ou reconheça os outros similares ou diferentes de si. E aí eu lembro muito automaticamente também de como que a gente tem um poder único de mudar essas narrativas, sobretudo quem tem opinião e posição de liderança. E aí eu trago uma reflexão já para encerrar, mas é o que eu queria perguntar, por exemplo, quais de vocês têm colegas de trabalho e colaboradores que são trans? Que eu acho que a gente fala muito em ambientes como esse aqui, de acessibilidade, inclusão, mas eu só vejo consultoria, eu só vejo fala, eu não vejo ação. Sabe? E hoje eu me deparei com um vídeo que foi extremamente tocante de uma menina trans trabalhando numa merceariazinha e as pessoas a moça da loja estava tratando ela no masculino. E ela, moça, meu pronome é feminino. E a moça insistia em tratar ela no masculino. E aí, automaticamente, tinha um comentário que era assim: é por isso que a gente continua na rua se prostituindo, porque lá, pelo menos, respeitam o nosso pronome. A gente não quer integrar esses espaços porque eles não estão preparados para a gente. E aí eu acho que cabe muito mais ação, autorreflexão e autorreconhecimento dentro de debates de inclusão e diversidade, sabe? Eu sinto que a gente ainda está muito distante de quem realmente precisa de ser inserido dentro desse debate, porque muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade sequer entenderiam 1/3 de tudo que a gente acabou de falar aqui. Exato. Muito bom. E a gente fala você falou de esperança, né? E a gente fala de tecnologia ancestral também quando a gente fala disso, né? Eu acho que até isso foi tirado de nós, esse poder de sonhar, de acreditar que o futuro vai ser melhor, né? E, para a gente encerrar, infelizmente, a nossa fala... Sacanagem me deixar depois aqui, ó. Você devia finalizar com essa... É isso. Rai, qual é o papel das pessoas que estão, às vezes, do outro lado? Que, às vezes, estão ali, fazendo os seus movimentos, se reconhecendo, mesmo não estando com esses marcadores. E qual o impacto disso? Como que a gente constrói um futuro mais inclusivo a partir de quem não está desse lugar e com essa narrativa? Nossa, sim. Isso, as pessoas que não estão nesse lugar, né, são as pessoas que mais precisam se comprometer, mais precisam aprender e mais precisam agir, né, pegando esse gancho da palavra ação, para as mudanças acontecerem. Porque não dá para jogar para outra pessoa,
né? Não dá, né? Nas empresas a gente tem, a maioria das pessoas em cargo de liderança ainda são, né, homens, cis, etc. Então a gente e são pessoas sem deficiência, né? Na grandíssima maioria. E se as pessoas nas empresas, as lideranças não se comprometerem, não aprenderem, não serem aliadas da luta anticapacitista, assim, enfim, eu não acho que vai existir um futuro possível. Eu acredito muito trabalho, vivo o luto para que isso aconteça, para pessoas sem deficiência, elas sejam pessoas aliadas, que estejam trabalhando, reconhecendo o teu lugar de fala, reconhecendo o teu papel, mas também estejam junto com pessoas com deficiência para lutarem para a mudança acontecer. Fazer junto, né? Fazer junto, com certeza. Com certeza. Com responsabilidade e comprometimento. Muito bom. Gente, muito obrigada pelo papo. Obrigada por dividir as experiências. É sempre muito rico quando a gente percebe percepções, né? Quando a gente percebe as pessoas falando a partir do seu lugar. E eu acho que a gente pode trazer pontos bem relevantes aqui que Gi trouxe, que é sobre identidade, que é sobre a gente entender que a gente pode fazer esse movimento, e um pouco do que a Rai trouxe sobre a urgência que isso deve acontecer, principalmente sobre pessoas que, às vezes, estão do outro lado da porta. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Giovana, pega o microfone, você tem 30 segundos, porque vieram pessoas me perguntar o seguinte: o que é Transbaile? Não ficou claro para mim. O que é Transbaile? Faz o seu merchan. Por favor. Tá vendo como vocês não são aliados? Vocês acham que são, mas não são. Já começa errado aí. Manda no Google, Gi. Mas o Transbaile nada mais, nada menos é do que uma premiação pensada por e para pessoas trans, porque eu acho que a gente tanto fala, né, de cada vez mais gerar oportunidade para as pessoas, mas essas oportunidades, na maioria das vezes, partem do recorte da visibilidade. Visibilidade não paga conta, a gente tem que gerar renda, né? Então, por que não redistribuir protagonismos e gerar renda para as pessoas trans? Então, é nesse momento que a gente para ver movimentos muito cíclicos, né? Por exemplo, uma aplicação, a Lineker já foi premiada no Transbaile, a mesma Lineker que ganhou um Grammy, mas tão pouco era conhecida no mainstream, há poucos meses atrás, e agora ela é conhecida num prêmio Multishow. Então, é interessante pensar que precisa do reconhecimento lá fora para vocês lembrarem que a gente existe, né? E aí é por isso que a gente cria espaços para que nós mesmas sejamos reconhecidas e nós mesmos podemos nos protagonizar e criar expectativas para a gente. Por isso que eu comecei por mim. Por isso que eu comecei por mim, já te dando 30 segundos a mais e tu arrasou. Vamos. Gente, faz barulho e joga elas para fora do palco. Vai. Ah, não joga nada, tem foto, tem foto. Ninguém respira enquanto está nas fotos. Ó. Eu não fui, eu tenho que ficar assim, eu tenho que desaparecer do palco, eu não posso me aparecer muito. Eu amei, sim, não. Sim. Gostou? Leva para cá. Não teve abraço? Ah, menina, agora. Vai. Abençoada seja.